Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Priner S.A. para discussão de resultados referente ao quarto trimestre de 2020 e ao exercício de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Túlio Sintra, CEO, Marcelo Costa, CFO e diretor de Relações com Investidores, e Aline E. Rodrigues, analista de Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Priner. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.priner.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes da webcast poderão registrar via website perguntas para a companhia, que serão respondidas durante a sessão de perguntas e respostas pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativa às perspectivas de negócios da companhia, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Priner. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Túlio Sintra, CEO da Priner, que realizará a abertura da apresentação. Por favor, Sr. Túlio, pode prosseguir. Bom dia a todos. Muito obrigado pela atenção, pelo interesse em acompanhar a nossa companhia. Nós vamos iniciar pelos destaques do ano de 2020. Em fevereiro do ano passado, realizamos o nosso IPO, que resultou num aporte na companhia de 161 milhões de reais. Logo em seguida, tivemos o início do período da pandemia, o qual gerou uma profunda queda das nossas receitas nos meses seguintes, principalmente no segundo trimestre do ano passado. Essas receitas, elas se mantiveram represadas desde abril até agora. Não tivemos nenhum cancelamento de contratos. Entretanto, nenhum dos projetos retornou a 100% do seu potencial. Apesar disso, a partir do mês de julho, que foi o segundo semestre do ano passado, nós pudemos observar uma recuperação em formato de V, o qual já nos trouxe para um patamar um pouco mais próximo do potencial, mas ainda longe da velocidade de cruzeiro desses contratos que nós já temos em carteira e que ganhamos ao longo do ano passado. Um outro destaque importante do ano passado foi a aquisição de 49% da RR, nome fantasia Isola Fácil, a qual passamos a deter 100% do capital social. Também obtivemos sucesso na aquisição de 8,33% da Smart Codes, totalizando hoje 83,3% do capital social. Tivemos o sucesso na entrada num segmento de inspeção, o qual nós víamos estudando há muito tempo, com a aquisição de 100% da Polyend. Realizamos investimentos de 15,9 milhões de reais em ativos de acesso, majoritariamente em alumínio e encaixe, em isolamento em equipamentos CNC automatizados importados da Alemanha, em equipamentos robóticos para hidrojateamento importados também da Alemanha
e equipamentos de inspeção dedicados a ensaios não destrutivos de alto valor agregado. No slide número 5, eu retomo aos senhores um pouco do nosso portfólio de trabalho. Nós somos uma empresa que atua em engenharia de manutenção, principalmente nas atividades recorrentes, de receitas recorrentes, relativamente presentes, ou completamente, desculpe-me, presentes em todas as indústrias. O isolamento, dado que toda indústria circula calor, e isso é mandatório para que você consiga controlar a temperatura dos produtos que estão lá dentro para a economia de energia. A pintura, que é sempre presente em estruturas de aço. Os acessos, dado que todas as estruturas são muito altas. O habitat, que permite que nós façamos manutenções em locais de zonas classificadas, evitando explosões. E, recentemente, inspeções, no qual toda a indústria demanda inspeções. No slide número 6, são 6 pontos importantes que eu gostaria de chamar a atenção da Priner. O primeiro deles, uma empresa que é líder em engenharia industrial no Brasil. Nós temos um escopo completo no segmento de engenharia de manutenção e vários prêmios de excelência de performance e de segurança. Prestamos serviço para os segmentos mais competitivos no Brasil, estruturalmente competitivos, como óleo e gás, petroquímico, papel e celulose, mineração e GLP. Temos, na maior parte dos nossos clientes, uma relação de décadas de trabalho com eles. Temos tido um sólido crescimento, seja orgânico, seja através de M&A e com geração de caixa construído, mesmo durante o período de maior retração do PIB industrial, que foi 2015 até então. Uma equipe que veio toda da área de engenharia de manutenção, que conhece muito o mercado, no qual nós tivemos sucesso em mapear avenidas de crescimento, estabelecer o passo seguinte de cada movimento nosso na companhia. Somos abertos desde 2017 com uma governança de empresa no padrão B3. Possuímos atualmente uma robustez financeira e uma rígida disciplina para investimento, focada em criação de valor e alocação correta de capital. No slide número 7, um sumário do que é o mercado que nós temos mapeado até então, é o que nós chamamos de engenharia de manutenção, um mercado de aproximadamente 8 bilhões de reais. A Priner, nesse momento, tem em torno de 4,5% desse segmento. A nossa proposta no IPO foi expandirmos para pelo menos 10% desse mercado num período de até 5 anos. Se vocês observarem, nós temos estudado todos os segmentos de engenharia, do segmento de serviços complementares de engenharia de manutenção. Entretanto, aqui não está incluído ainda a infraestrutura, o qual é um segmento que a Priner tem mapeado e estudado com bastante dedicação, o qual ampliaria também esse segmento. Vou passar para o Marcelo. Bom dia a todos. Nós vamos agora para o slide 9, falar sobre os destaques financeiros. Confirmando nossas expectativas, o quarto trimestre foi o segundo trimestre consecutivo com sólido incremento no volume das nossas operações, reforçando o movimento de recuperação em V das nossas receitas, que se iniciou em junho do ano passado. Encerramos o ano com posição financeira líquida positiva de 52 milhões e disponibilidade de 110 milhões. Após o segundo trimestre, aceleramos os investimentos e eles totalizaram 25 milhões em 2020, basicamente em equipamentos produtivos, como o Túlio já tinha mencionado, e as operações de M&As. Nossa receita líquida no quarto trimestre foi de 68 milhões, o que representa um incremento de 24% em relação ao terceiro trimestre e de 41% em relação ao segundo trimestre, que foi o trimestre mais afetado pela pandemia. Nossa margem bruta no quarto trimestre atingiu 18,4%, superior a períodos pré-pandemia. Ela foi de 13% no primeiro TRI de 20 e de 14% na média de 2019. Esse movimento confirma a tendência de ganhos graduais e sustentáveis em nossas margens, fruto dos ganhos de produtividade alcançados.
O EBITDA foi de 8 milhões no quarto trimestre de 20 e de 17 milhões no ano, com margem EBITDA de 12% e 7%, respectivamente. Antes da gente passar para o próximo slide, eu quero destacar um fato que sustenta a nossa confiança para 2021, apesar da segunda onda da pandemia que ainda assusta muitos, né? Nós, mesmo tendo feito contratações líquidas de 335 colaboradores no quarto trimestre do ano passado, encerramos o ano com 647 vagas abertas, com previsão de preenchimento no primeiro trimestre de 2021. Agora nós vamos para o slide 10, receita líquida. Nossa receita líquida foi de 68 milhões no quarto trimestre e 242 milhões no ano. Conforme já mencionamos, o volume de atividades foi fortemente impactado pela pandemia, especialmente no segundo trimestre, quando as receitas foram de 48 milhões, o menor nível em 2020. Lembro a todos que, apesar de nenhum contrato ter sido cancelado, como o Túlio já mencionou, as restrições de acesso aos complexos industriais e plataformas offshore atingiu o pico no segundo trimestre, gerando forte redução na velocidade de execução dos contratos vigentes na época. Agora eu vou devolver para o Túlio para falar sobre o slide 11, breakdown da receita líquida. O breakdown da receita nos mostra uma sinalização muito positiva, no qual mostra um mix de receitas em segmentos que antes eram extremamente concentrados em petroquímica e óleo e gás. Vocês podem observar que no primeiro trimestre do ano passado nós tínhamos perto de 76% apenas nesses dois segmentos, ao passo que hoje em dia nós já estamos a falar de 56%. Ao longo desse período, a nossa presença em papel e celulose aumentou bastante. Nós temos hoje uma presença em papel e celulose de quase 13%, isso já no passado foi 3%. A nossa presença em outros segmentos também ampliou bastante. Se nós dermos um zoom na categoria de outros, nós vamos ver segmentos que nós não tínhamos participação relevante antes. Então, isso é um dos reflexos da pandemia, na luta da busca por receita, tem sido uma maior aceleração da nossa presença em segmentos ainda que antes não eram cobertos pela nossa empresa. E mais um dos motivos no qual nós também temos estudado segmentos antes não mapeados, como de infraestrutura e algumas inspeções não mapeadas anteriormente. Bom, nós vamos agora para o slide 12, falar mais um pouquinho sobre a receita líquida, né? Nossas receitas líquidas, elas atingiram o ponto mais baixo no segundo trimestre, mais precisamente no mês de maio. De junho em diante, houve uma recuperação gradual das receitas, confirmando as nossas expectativas. Um fato importante que eu quero destacar para todos é o comportamento da nossa receita líquida per capita mensal, que atingiu 10,8 mil por funcionário no quarto TRI de 20, contra 8,9 no primeiro TRI e 9,6 na média mensal de 2019. Isso representa uma grande vitória e comprova a rapidez da reação do nosso grupo. Basta lembrarmos que a receita líquida per capita no segundo TRI, no olho do furacão da pandemia, foi de 7,4 mil por colaborador, em função de um fenômeno que eu já tinha explicado na publicação dos resultados do próprio segundo trimestre. A queda das receitas ela acontece mais rapidamente do que os desligamentos de pessoal, que não ocorreram instantaneamente. Aqui, repito um fato que eu já mencionei sobre a existência de 647 vagas em aberto ao final de 2020. Vagas necessárias para atender a demanda existente no final do ano e com previsão de preenchimento no primeiro trimestre desse ano, 2021. Lembro que ao final do terceiro trimestre existiam 321 vagas em aberto. Nós vamos agora para o slide 13, falar sobre o lucro bruto. No quarto trimestre, a companhia registrou um lucro bruto de 12,5 milhões, ligeiramente superior à média trimestral do ano anterior.
A margem bruta foi de 18,4%, um acréscimo de 1,3 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior. Como as margens são influenciadas por diversas variáveis, é essencial a gente dar atenção à tendência, não apenas à medição em um período específico. Eu chamo a atenção de todos para o fato das margens no terceiro TRI e no quarto TRI terem sido de 17,2% e 18,4%, respectivamente, superiores aos valores apresentados em períodos pré-pandêmicos. Esse ganho de produtividade vem sendo construído gradualmente, em consequência de diversos fatos. O primeiro que eu destaco é a recuperação no nível de atividades, em função dessa nossa prospecção de novos segmentos que o Túlio já mencionou e da retomada das atividades dos segmentos que nós já atuávamos. Segundo ponto, a retomada no processo de aquisição de ativos, visando a substituição de equipamentos locados de terceiro, um retorno financeiro já garantido, né? A gente recebe os equipamentos e substitui equipamentos locados, custo, né, que a gente deixa de ter nesse momento, e também equipamentos que geram automação de processos. Um outro ponto é a sólida recuperação dos resultados da controlada Smart Coach. E o último ponto, né, que eu quero destacar é o aumento da representatividade das atividades das controladas RR e Polienge. Quando avaliamos o resultado acumulado, o lucro bruto foi de 27 milhões, uma redução de 44% em relação ao ano anterior, tendo como principal causa a redução das atividades pelo distanciamento social. Vamos agora para o slide 14, despesas gerais e administrativas. Essas despesas apresentaram uma forte redução de 23% em relação ao ano anterior. O principal motivo dessa redução foi um conjunto de ações para contenção de despesas de pessoal, despesas de localização e viagens implementados com rapidez no segundo trimestre. Além disso, o ano de 2020 contou com eventos não recorrentes e sem relação com a pandemia, tais como a avaliação ao valor justo das opções de compra e venda de adquiridas, foi um ganho de 7,8 milhões, plano de opções, uma despesa de 5,8 milhões, e o ajuste em preço de aquisição de investimento, um ganho de 0,7 milhões. De olho no futuro, né, buscando otimizar o processo de integração das futuras operações de M&A que estamos estudando, e incrementar a produtividade das atividades do nosso back-office, demos início a uma série de projetos em 2020 para automação e simplificação de processos administrativos. Além disso, a partir do terceiro trimestre, reforçamos a nossa estrutura com a contratação de algumas pessoas para posições chaves. Vamos agora para o slide 15, falar sobre o EBITDA e a margem EBITDA. O EBITDA no quarto TRI foi de 8 milhões, superior à média trimestral do ano anterior, de 2019. Esse valor equivale a uma margem de 11,9%, em linha com a margem do quarto TRI de 19, que foi de 12%. Comparativamente ao mesmo trimestre do ano anterior, houve uma redução de 22,9%, fruto da redução observada nas receitas. É o efeito escala. O EBITDA em 2020 foi de 17 milhões, fortemente impactado por dois efeitos frutos da pandemia. O primeiro que eu destaco é a redução do volume de atividades, e o segundo, gastos extraordinários com demissões de colaboradores no segundo TRI, que totalizaram 10 milhões, quando somamos os impactos ocorridos nos custos, ou seja, na mão de obra direta, e nas despesas, ou seja, na mão de obra indireta. No próximo slide eu vou falar mais detalhadamente sobre esses efeitos. Nós vamos passar agora para o slide 16. E a gente aqui consegue observar que o EBITDA em 2019 foi de 27 milhões e meio. Em 2020, quase que imediatamente, a pandemia ceifou 28,6 milhões dos nossos resultados.
Chegamos a esse montante observando os impactos no volume das atividades, foi 18 milhões e meio, e os gastos relativos ao downsizing emergencial, que eu já mencionei, né, que foi realizado no segundo TRI de 2020, foi de 10 milhões. Nossa equipe provou, mais uma vez, a capacidade de adaptação e rápida recuperação. Em meio à pandemia, compensamos 63% dos impactos nos resultados através de ações de melhoria de produtividade. A melhoria na margem bruta gerou benefícios adicionais de 6,8 milhões e as despesas operacionais, desconsiderando os gastos com downsizing, reduziram 11,3 milhões. De novo, apesar da pandemia, mantivemos nossos olhos no futuro, investindo em equipamentos, como o Túlio já mencionou, reforçando o back-office, como eu já mencionei, e implementando melhorias operacionais a fim de facilitar o processo de integração das futuras operações de M&A. Vamos agora para o slide 17. Vou falar sobre o EBITDA ajustado e a margem EBITDA ajustada. Aqui a gente mostra a evolução do EBITDA ajustado por trimestre, desconsiderando os efeitos não recorrentes e sem relação com a pandemia, que eu já tinha mencionado. O ganho de 7,8 milhões referente à avaliação a valor justo de opções de compra e venda, despesa de 5,8 milhões com stock options e um ganho de 700 mil relativo a ajuste em preço de aquisição da controlada Smart Coach. Com isso, a gente mostra uma evolução trimestral comparável. Com essa visão, podemos observar a rápida recuperação do EBITDA absoluto e da margem EBITDA. Essa recuperação ocorreu apesar da pandemia ainda estar mostrando sua cara e da sombra da segunda onda, que ainda impede o crescimento potencial existente e tem gerado custos incrementais indesejados. Em outras palavras, a nossa máquina ainda está rodando com freio de mão puxado. Mesmo assim, o EBITDA se recuperou no terceiro e no quarto trimestre. Nós vamos agora para o slide 18, falar sobre o lucro líquido. O lucro líquido no quarto trimestre foi de 16,7 milhões, frente ao prejuízo de 5,4 milhões no quarto TRI de 19. No acumulado do ano, prejuízo líquido foi de 3 milhões, versus 10,8 milhões em 2019. Em função da melhoria dos resultados apresentados após o segundo trimestre, revisamos as nossas projeções e concluímos pela recuperabilidade de prejuízos fiscais. Como consequência, voltamos a reconhecer créditos de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro diferidos sobre o saldo de prejuízos fiscais existentes. Fato que foi registrado no quarto TRI, no montante de 17 milhões. Nós vamos agora para o slide 19. Disponibilidade de caixa e posição financeira líquida da companhia. As disponibilidades ao final do quarto trimestre somaram 110 milhões, tendo como principal origem o aporte de capital, que o Túlio já mencionou, de 161 milhões, fruto do nosso IPO, realizado em fevereiro do ano passado. Nossas disponibilidades estão aplicadas em títulos públicos federais pós-fixados e CDBs de bancos de primeira linha. A dívida bruta consolidada da Priner encerrou o trimestre em 58 milhões, uma redução de 39% em relação ao quarto TRI do ano anterior, de 19. Em função do aporte de capital, a posição financeira líquida consolidada passou a ser positiva, encerrando o quarto trimestre do ano passado em 52 milhões. Aqui é importante lembrarmos que após a meia trava que fizemos no segundo trimestre, aceleramos os investimentos a partir do terceiro TRI e encerramos o ano com 25 milhões de investimentos, como eu já tinha mencionado, principalmente em equipamentos produtivos e operações de M&As. Em outras palavras, a pandemia gerou atraso na execução do nosso plano estratégico, conforme não poderia deixar de ser, mas nos mantivemos firmes em nosso propósito de nos tornar o consolidador
no segmento de serviços industriais recorrentes e a melhor opção para todas as indústrias que operam no Brasil nos ambientes onshore e offshore. Vou devolver a palavra agora para o Túlio. Bom, com isso nós encerramos a apresentação dos resultados do ano 2020 e abrimos para perguntas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta será via web. Pode prosseguir, Aline. Bom dia a todos. A primeira pergunta é do Carlos Herrera, da Condor Insider. Ele tem duas perguntas. A primeira é: como o primeiro trimestre de 2021 já está praticamente encerrado, gostaríamos de saber quais tendências deveríamos ver ou esperar para esse período. Herrera, obrigado pela pergunta, muito relevante, dado que a onda 2 tem sido um horror. Nós temos observado uma continuidade de ascensão das receitas, entretanto, numa derivada menor do que a derivada da ascensão do ano passado, mas ainda em ascensão de alta, entretanto, sentindo o peso maior das restrições da pandemia, o que impacta a produtividade e acaba mordendo um pedaço das margens. Então, nós estamos numa situação hoje que é como se estivéssemos aí a fazer uma luta com um dos braços amarrados, né? Então, são restrições de alimentação, restrições de hotéis, restrições de transporte. Entretanto, temos sido, sim, capazes de manter a empresa com resultados sólidos, apesar disso. A segunda pergunta dele é: já estamos começando o segundo trimestre de 2021 bem pior do que o ano passado em termos de restrições. Como isso poderia afetar os resultados no segundo TRI na comparação com o ano passado? Essa é uma pergunta com uma preocupação bastante válida. Nada se compara ao que houve no segundo TRI de 2020. O 2021 não será nada parecido com aquilo. Nós estamos visualizando um aumento de receita bem maior do que do primeiro trimestre. Nós teremos um segundo trimestre bem superior em termos de receita. Em termos de margens, eu ainda preciso, a cada mês que passa, ver o avanço das vacinas e as restrições nos municípios e plataformas onde atuamos. Mas, em uma resposta curta para você, Herrera, nada que se compararia ao que nós tínhamos no ano passado. Muito pelo contrário, vamos entregar um segundo trimestre com receitas recordes em escala trimestral. Temos uma pergunta aqui do Caio César Peixoto. Existe algum M&A em andamento? Qual o impacto do marco do gás nas operações da companhia? Sim, existe 2 M&As em andamento. Nós tivemos vários M&As em andamento do ano passado para cá, entretanto, poucos sobrevivem ao filtro que a Pioneer se autoimpôs em termos de criação de valor e no propósito de gerar uma grande companhia, que é a nossa forma de fazer aqui. Esses M&As estão indo muito bem e eu espero que em breve nós tenhamos boas notícias para o mercado. Sobre o marco de gás nas operações da companhia, elas não têm grandes efeitos para nós prestamos serviço para quem vai se beneficiar do marco de gás, né? Nós esperamos que nós tenhamos mais empresas privadas e mais manutenção, mas diretamente para nós não visualizamos esse impacto mensurável no curto prazo. Obrigada, Túlio, pela resposta. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Novamente, para fazer uma pergunta, favor digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Túlio Cintra, CEO, para as considerações finais. Por favor, Sr. Túlio, pode prosseguir. Obrigado pela atenção de todos, pela confiança dos acionistas na companhia, pela confiança dos nossos funcionários na companhia, do trabalho imenso que tem sido feito
na atividade de prestação de serviços em meio à pandemia, sem nunca perder a nossa função de estar aqui, atender ao zelo da saúde pelos nossos funcionários, a satisfação do cliente e a criação de valor. Espero poder vê-los em breve com notícias mais sólidas sobre o andamento da companhia e principalmente sobre a dissipação dessa pandemia no país. Muito obrigado a todos. A audioconferência da Priner está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigada por usar a Chorus Call.